Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Papo do Senac. Hoje eu estou com o meu xará, Manuel, e com a Camila. O Manuel, ele é enfermeiro, especialista em saúde do Senac Rio, membro da BEM Nacional, atua na área de educação profissional, na elaboração de cursos há mais de uma década, e com vasta experiência no mercado de gestão, coordenação, supervisão e liderança de equipe. A Camila é educadora em saúde, na área de inovação, especialista de produtos na área de saúde do Senac Rio e atua na área de inovação. Eles juntos estão à frente da construção e implementação do primeiro centro de simulação de saúde do Senac Rio. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso, falar sobre aprendizagens baseadas em simulação e as novas possibilidades na saúde. Oi, gente, bem-vindos. Oi, Manu. Obrigado, Manu. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, junto à iniciativa da gente estar aqui com vocês. E espero que seja um papo super produtivo, né? Que faça sentido aí para o pessoal da nossa audiência. Ah, será? Isso aí. Bom, eu vou começar primeiro perguntando para vocês como que a inovação está inserida no mercado profissional atualmente, né? Como principalmente na educação. O que a gente pode... Quando a gente fala em inovação e educação profissional, o que a gente pensa? A educação profissional, ela tem, assim, por missão a entrega, né, de profissionais aptos, por exemplo, a melhorar produtos e serviços, né? Então, assim, aptos no sentido de pensando na formação de ensino técnico. E aí, quando a gente pensa em inovação, a inovação, ela é necessária, não é uma obrigatoriedade hoje, ela não é indispensável, né, para um processo formativo. Então, assim, a educação profissional e a inovação, elas se conversam quando a gente olha para o que está acontecendo no ramo de produtos e serviços e como que a gente entrega profissionais aptos para melhorar essas experiências, né? Então, esse é o processo de inovação, envolve essas questões. Eu concordo e só complementando, a área de inovação no serviço de saúde hoje é essencial. Aliás, eu diria que não, a inovação, a saúde não conseguiria hoje andar sem a inovação. E como que a inovação está inserida nas ofertas do curso do Senac? Que eu conheço bastante. Mas eu quero saber de vocês aí, a opinião de vocês. Bom, tradicionalmente o Senac é uma instituição de mais de 70 anos, tinha um ensino mais tradicional e que nessa última década tem evoluído de forma muito rápida para a inovação, trazendo novas tecnologias para todos os cursos da área e de todas as áreas. Para a área de saúde, recentemente, o Senac está com um olhar mais apurado e investindo muito mais em tecnologia, por entender, de novo, com o que eu falei anteriormente. A diretoria entendeu, e o mercado, por conta do mercado que aponta, que a saúde não pode desvincular de tecnologia. E o Senac hoje tem pensado, está fazendo muita coisa, né, nesse sentido. Muito mesmo. E quais as ações que o Senac está tomando, o que eles estão vendo, o que vocês estão vendo, né, de conceito e educação inovadora na área? Olha, o Senac hoje já está construindo, trazendo tecnologias de ponta para dentro da área de saúde, principalmente. Mas eu diria que tem outros cursos do Senac que também está trazendo muita inovação. Mas, falando da área de saúde, o Senac está adquirindo softwares únicos aqui para o Senac Rio de Janeiro, que muitas universidades, inclusive, não têm. E que a gente vai dispor disso de uma forma geral para a sociedade, entendendo da necessidade de uma mão de obra qualificada para todo o público
que abrange o ecossistema de saúde, entende? Entendeu que existe uma deficiência muito grande desses profissionais qualificados, os profissionais mostram isso, que tem essa necessidade, e o Senac tem apostado em trazer tecnologias que possam agregar muito mais saberes para esses profissionais. E a gente, como instituição, né, observou que existe uma lacuna nesse aspecto, né, quando a gente pensa em evolução tecnológica e saúde, muitas vezes existe uma distância entre aquilo que se lançou até chegar e ser implementado na assistência, seja no âmbito da clínica da família, no nível primário, no secundário, enfim, até os hospitais, alta complexidade. E aí o Senac tem entendido que nós temos como missão estar nesses espaços, né, fomentando, apresentando, né, de forma geral para a população aquilo que a gente tem de inovação em saúde. Então, por exemplo, a participação em eventos, né, como foi a nossa participação no Renovation, né? Eu ia perguntar, eu ia até comentar isso, que tinha muita coisa lá que estava muito legal e foi muito importante, coisas muito importantes vocês apresentaram na Renovation. Né? Bacana. Manuela, a gente recebeu um feedback do Renovation e das tecnologias que a gente apresentou lá, muito, muito interessante. Eu acho que nessa pesquisa a gente comentou também, né, Camila, que a gente conseguiu medir exatamente o que a gente tinha imaginado, que o mercado já aponta, mas que a gente pôde trazer números de forma concreta do uso da tecnologia para a área de saúde. Com resultados que apontam exatamente a necessidade dos profissionais, sabe, que buscam novas tecnologias na área de saúde. Então, assim, foi muito interessante. A nossa participação no Renovation, assim, ficou muito evidente de que a gente está indo no caminho certo, sabe? E acho que como missão mesmo do Senac RJ é trazer a oportunidade de acesso a essas tecnologias, né? Então, nós como agente articulador desse mundo, fazer essas pontes mesmo. Então, isso foi muito importante. O tanto que o nosso espaço, por exemplo, no Renovation, ele foi muito acessado por alunos da área da saúde, não só técnico, nível técnico, mas o nível também de graduação, porque o que a gente ouvia era algo assim, aqui que a gente viu várias tecnologias e essa oportunidade de a gente pegar um transdutor, né, com ultrassom em 3D e poder ver um holograma no corpo humano, realmente um paciente simulado como uma das nossas tecnologias. Então, assim, a gente se posicionar também dessa forma de ser um articulador da sociedade, falar, olha, a gente sabe o que está acontecendo lá fora e a gente precisa permitir que as pessoas acessem isso. Então, acho que esse papel e dizer também... para a sociedade, né? Acho que o papel do Senac é isso mesmo. O mercado está apontando isso. A gente tem aqui para vocês utilizar isso. Então, venham que a gente tem o que o mundo está apontando. A gente está trazendo tecnologia para que vocês possam se preparar da melhor forma. E contem com o Senac. O Senac se prepara para... Neste momento, o Senac está se preparando para atender esse público, como a Camila falou, que muitas vezes não tem acesso. Acesso por não existir, como foi comentado aqui em outro podcast, que tem tecnologias que a gente no Rio de Janeiro não dispõe, né? E a gente precisa, e o Senac está indo neste caminho para atender todo o ecossistema, toda a rede no máximo que a gente puder, e também possibilitar que esses profissionais eles tenham acesso a uma tecnologia de ponta e que eles possam ter acesso. Experienciar. E eu acho que isso... Eu ia perguntar para vocês qual que é a importância, né, da prática inovadora. Vocês já falaram um pouquinho, né, de experimentar, de você ter o acesso
né, a novos conhecimentos. Mas vocês veem mais alguma outra importância da inovação na saúde? Acho que saúde digital, né? Até a gente estava lendo uma reportagem sobre a secretaria, né, que foi a Secretaria de Saúde Digital, que foi recentemente lançada agora no atual governo, com a professora Anistela Frente, Anistela Haddad, que é profissional da saúde. Então, assim, eu acho que saúde digital saiu dos podcasters, saiu do webinar, de pessoas falando sobre a saúde teoricamente, e muitas empresas, grandes empresas, as empresas ricas acessando tecnologias, né? Isso já é uma prática dos menores, do médio, por exemplo. Então, assim, eu acho que olhar para o acesso e treinar as pessoas, esse é o nosso papel como instituição formadora também. E aí eu lembro sempre, por exemplo, quando a gente fala de saúde digital, os prontuários eletrônicos. E aí, assim, como que o profissional se forma e ele vai para um hospital, por exemplo, que é o caminho mais comum, e ele precisa digitar. Isso é excelente falar para a nossa geração, né? Zero problemas. Mas numa transição de prontuário, o prontuário que era manual, agora ele passa a ser eletrônico. E como que a gente olha para esse público, né? Para as pessoas que com mais idade, como que para teclar, como que é intuitivo, sim ou não. Então, assim, saúde digital, pensando, né, o campo da saúde, é uma obrigatoriedade a gente olhar para isso, e hoje a gente tem políticas públicas que alimentam isso e incentivam, né? E a gente não pode, como instituição formadora, a gente está também olhando, inclusive, pensando do ponto de vista de marca. O SENAC tem marcas formativas, né? Então, é aquela característica que o nosso profissional vai sair. Por exemplo, uma delas é a autonomia digital. Então, não basta acessar o digital. Eu também tenho que saber o que eu estou fazendo ali e me virar ali, começo, meio e fim, né? Então, eu acho que esse lance da questão que a gente estava lendo, né, da reportagem, acho que a gente entrar nessa onda de vez, assim, não ir envolvidos com isso, né? E só complementando, Camila, a saúde digital, que eu vejo como uma grande oportunidade, inclusive, e eu acho que é uma expectativa da população, e que eu acho que atenderia perfeitamente às muitas necessidades, e que a partir da saúde dessas informações, essas trocas de informações, de tecnologia, com inovação, trazendo, por exemplo, e aí reforçando a questão do prontuário eletrônico, como a partir daí sugeria várias outras soluções, né? Se você tem, por exemplo, uma informação, que o prontuário eletrônico fosse disponível, claro que considerando todas a LGPD, considerando a privacidade, considerando a ética, e que se ele fosse disseminado entre os profissionais de saúde, o quanto isso traria de benefício para o paciente, assim como agilidade no atendimento, né? Porque você muda de médico, você precisa contar toda a história de novo pro seu médico, né? Então, isso tudo é inovação, isso tudo é tecnologia, e que a gente entende que a saúde não pode ficar fora disso. Ao contrário, eu acho que ele está partindo cada vez mais para para estar inserido nesse mercado. Só para complementar, e os profissionais que são formados, ou que deverão ser formados, não pode ficar fora disso, entende? Tem que estar inserido nesse processo. Eu até ia perguntar para vocês agora, qual que é o perfil desses alunos, né? O que eles podem esperar do SENAC, né? Como o SENAC está olhando para essas inovações e as diversas formas de aprender, porque hoje em dia tem um mundo aí, né? Olhando assim com os nossos indicadores, né? A gente tem as áreas que olham para isso e medem, né? São dois perfis, então a gente tem os participantes, os ingressantes, que são aqueles profissionais que
não têm formação em saúde, e a primeira, muitas vezes não acessaram o ensino universitário ou não, ou realmente foram buscar um ensino técnico para entender, para acessar a área e falar, é isso que eu quero, sim ou não. Então, eles têm uma oportunidade de atuar, então, né, como ensino técnico, e tem aquele público que busca aperfeiçoamento, né? Que são pessoas que já estão no mercado e estão buscando, por exemplo, preencher um déficit mesmo de atuação. Então, esses são os 2 perfis que a gente tem olhado e buscado aí, principalmente, atualizar nossos portfólios com os nossos grupos de trabalho internos, com as discussões com o mercado, levando muito, né? A gente tem feito um trabalho aí bem pautado e respaldado, assim, o que o mercado precisa, a gente busca, ouve, discute internamente, olha até para amplia territórios, o que nacionalmente se busca, se espera, e até para chegar nessas entregas que a gente pretende aí, né, nos próximos anos, aí, meses, né? Semanas, talvez. Meses é muita coisa. E aí você perguntava sobre o perfil, né? E como é que essa galera entende. Eu lembro de quando eu me formei. Às vezes, conversando com os alunos, eu falo que, se eu tivesse as oportunidades que vocês têm hoje, eu seria um profissional muito mais, talvez, diferenciado, né? Porque, assim, eu sou de uma geração que a tecnologia... Eu lembro de quando eu comecei a faculdade, a gente tinha aula em laboratório de informática, fazia parte da grade na época, para estudar, inclusive, prontuário eletrônico, né? E eu tinha dificuldade com mouse de rolinho ainda, né? E que, provavelmente, se você apresentar isso para minha filha, ela não sabe o que é isso, que bicho é esse, né? E hoje, a galera está com tudo na mão, todas as informações na mão, né? Usando de equipamentos muito sofisticados, né? Diria, simuladores reais, o que fará uma grande diferença. É um público jovem que entra e que domina já muita tecnologia. E eu acredito que esses profissionais, essa geração, serão uns profissionais com uma formação diferente, aqueles que de fato buscam, assim como eles serão mais valorizados, eles vão irão buscar mais valor como profissionais. E vocês acham que hoje, a forma de aprender antes era uma, hoje tem outras formas para aprender, e eu acho que podem se misturar, né? Sim. É por isso que a gente está olhando aí para nossas formas de ensinar, e aí isso vem muito articulado com os nossas ações desse ano, inclusive, de colocar, por exemplo, dentre o nosso método ativo. O método ativo, então, o aluno é o principal sujeito do próprio aprendizado, claro, mediado pelo nosso instrutor, né, que é um profissional de mercado, que está atrelado a tudo que está acontecendo e traz isso, desenvolve aí habilidades, competências, atitudes e valores, mas esse profissional, além das marcas formativas, mas hoje a gente olha para a saúde e pensa muito na aprendizagem baseada em simulação, que é o que a gente tem se dedicado, né, pensando aí nas nossas entregas aí para 23, e aí a importância da simulação na formação em saúde, que assim, hoje a gente olha, não é apenas a simulação que forma grandes profissionais, pensando em nível de excelência, de alta excelência, mas ela é indispensável hoje, pensando que eu lembro de uma fala de um aluno que dizia assim, aqui é onde a gente pode errar sempre, né? E é fazendo que a gente vai errar, né? Então, assim, a ideia de você levar... E errando que você aprende, né? Na saúde, a grande questão é que... Você não pode. Quando se trabalha com desfecho clínico, morte, né? Então, a gente tem que olhar, evidentemente, para nossa trajetória de aprendizado, nossos métodos. Então, a simulação, a gente entendeu como
necessidade, e aí pensando, inclusive, no nosso parque tecnológico, olhando para o que a gente tem de altamente tecnológico, que a gente pode inserir aí nos nossos processos de trabalho mesmo. Então, o aluno vai acessar um simulador de alta fidelidade, média, ou mesmo um treinamento de habilidades, ou realmente amarrar o processo de simulação com as etapas dele, né, briefing, debriefing, a execução, enfim, a simulação vem assim, vem quente, sabe, como uma das nossas formas de ensinar mesmo. Sem perder tudo isso que a Camila acaba de dizer, sem a gente perder a essência, sabe? A gente tenta passar para os nossos alunos, seja para os iniciantes, aqueles que estão entrando no mercado, estão entrando para fazer o curso, como aqueles que já são formados, que voltaram para fazer uma especialização ou um aperfeiçoamento. A gente faz questão de que, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo aparato que ele dispõe de aprendizado, mas que ele não perca a essência, que é o cuidado, por exemplo, o tratar de forma humanizada, o chamar pelo nome, a prática, literalmente, do aprender fazendo. Sabe? Ter o contato com aquilo que, de fato, ele vai fazer quando ele for um profissional. Quando ele sair. Então. Ele se formar. Entende? E como que vocês estão trazendo essa simulação para o ambiente do ensino? Bom, primeiro a gente tem aí a pretensão de, como eu falei, nas próximas semanas, né? A gente tem o nosso centro de simulação, que é o nosso primeiro, né, no Senac RJ, ter essa entrega, e a gente já tem pelo menos 5 cursos prontos já para lançamento no mercado. São cursos de aperfeiçoamento, então são cursos curtos, né? Porque também é uma demanda de mercado. O profissional que está trabalhando, que está no mercado, ele não tem tempo para o estudo. E não adianta a gente falar que não é. E mesmo aquele que tem tempo, ele pensa muito em cursos de curta duração. Então, a gente fez esses cursos muito bem alinhados, né, às nossas marcas formativas, né, que envolve desde pensamento crítico, né, visão crítica, atitude colaborativa, comunicação, várias características que falam, né, desse profissional, que ele é realmente um profissional que se formou no Senac, até mesmo os métodos, né, alinhados com nossa área pedagógica, né? Então, que realmente vão entregar profissionais que entregam resultados nas suas práticas, né, de trabalho. Aliados, sim, claro, aliado ao mercado. Como ela tinha falado no comentário anterior, esses cursos foram elaborados a partir da necessidade do mercado, e inclusive com o formato que eles acharam bacana. Quando ela falou cursos curtos, a gente colocou uma carga horária que o mercado diz, olha, eu acho que se você fizer muito, não vai rolar. Se você baixo, não vai desenvolver competência para esse profissional. Portanto, para que esses cursos fossem elaborados, a gente ouviu o mercado, a gente ouviu o aluno, a gente ouviu o empregador, o patrão, né, o dono do negócio. Então, a gente ouviu todas as áreas, todos os atores, e para que a gente pudesse elaborar um curso que pudesse atender perfeitamente a esse público. Entende? A todos esses atores. Bom, a gente está com vídeo passando, quem está assistindo poder ver o nosso centro de simulação, novo centro de simulação, o Lab Saúde. Queria que vocês comentassem um pouquinho como é que... Então, Manuela, esse é o nosso laboratório piloto, né? Considerando tudo que a gente já conversou aqui, a ideia é que a gente forme um grande centro de simulação, um centro de inovação, no qual o centro de simulação
está inserido dentro dele. Né? E aí, dentro desse centro de inovação, que será na Presidente Vargas, a gente, nesse primeiro momento, decidiu criar um centro de simulação piloto. Vamos testar o que a gente, os cursos que a gente acabou de elaborar, testando em um laboratório e, claro, posteriormente a gente vai ampliar esse portfólio com quantidade de grupos e de cursos bem maiores, e por conta disso a gente já tem, paralelo a isso, grupos de trabalho para identificar mais necessidades do mercado para que a gente possa criar as novas ofertas e ampliar esse portfólio. E esse posso... Pode complementar. No vídeo, a gente tem... Primeiro que a gente fez fomos, né, visitar outros centros de simulação, entendemos, né, se existe planta assim ou não ideal, tem todo um estudo por trás. Fomos em hospitais de referência no Brasil, fora do estado, e aí até então decidirmos como que seria o nosso centro de simulação, muito, né, e aí ele tem uma característica especial, ele é voltado muito nessa primeira etapa para o público de técnicos de enfermagem, outros cursos técnicos, né? Depois a gente vai avançar aí para outros tipos de estudantes. E aí, ali então tá passando assim, o que é, então, geralmente, a gente tem o conceito de saúde ampliado, então é um espaço muito versátil. Então, por exemplo, ali eu posso colocar um leito e caracterizá-lo como um ambiente de UTI, né? Um espaço de cuidados intensivos. Então, a gente vai ter cursos, por exemplo, de tratamento de trauma politraumatizado ou avançado, né? Da American Heart. Então, a gente vai olhar por exemplo, a gente pode, ao mesmo tempo, simular um atendimento em domicílio, né? Através dos nossos simuladores, por exemplo, a gente tem um simulador avançado, e é um dos melhores do mercado mundial, né? E ele chama simulador de paciente virtual. Então, lá a gente consegue trabalhar diversos cenários e que vão acontecer no tempo de simulação. Então, esse é o nosso protótipo, né? Tá muito bonito. A entrega aí tá para ser... Uns 40, 60 dias. Agora, para amanhã. Se der tudo certo. Pensando que a gente está em final de janeiro, vai? Acredito que março, abril já está... A gente deve estar inaugurando esse piloto, legal, que vai ser muito bacana, será no Centro Politécnico. Nossa expectativa já implantar esses novos cursos, testar e abrir para o mercado. E aí já vai estar disponível para o mercado. Como é que vocês fizeram a escolha dos cursos? Porque não é uma coisa fácil. Então, de novo, a gente ouviu o mercado, a necessidade, e a partir da necessidade do mercado a gente elegeu, veio um montão, né? Lógico. Claro que veio o mundo, mas a gente elegeu aqueles que, teoricamente, seriam mais procurados, mais demandados pelo mercado, com uma carga horária razoável, né? E como a gente quer testar isso, não, a gente escolheu apenas 5 cursos, ouvindo o mercado, ouvindo o aluno, ouvindo... A gente se reuniu com grandes hospitais, né, as redes de hospitais, no estado do Rio, também fomos lá fora, né, porque muitas coisas estão interligadas, e a saúde é rede mesmo. Ouvimos especialistas, né, por exemplo, especialistas de qualidade, de segurança do paciente, e atrelamos tudo isso a outros indicadores, né, que a gente tinha um material que a gente recebe anualmente sobre as possibilidades de mercado, né, pensando nos déficits de profissionais mesmo. E aí, junto isso, a nossa parte técnica, conversando em reuniões mesmo com a construção do curso, na nossa área pedagógica, e aí tomou forma e falou, é isso. Esses são os cursos, contempla método, tem construção de competências, né?
e vamos desenvolver habilidades, então é isso. E aí vamos colocar ele para rodar no centro de simulação. Gostei. Bom, a gente está chegando na última pergunta. E aí é uma pergunta meio futurística, eu tô brincando. Mas é uma pergunta que eu acho que é muito legal para a gente saber um pouco mais o que o Senac está esperando e o que o Senac tem de propostas para a saúde esse ano. Eu sei que tem muita coisa aí, mas eu quero que vocês falem um pouquinho. Muito bacana. Tem vários projetos, né? Como a gente já citou durante aqui o nosso bate-papo. O Senac lançou no Rio Innovation Week o ecossistema de saúde, que é um grande projeto, tentar de alguma forma atender toda a rede de saúde, né? E atender os atores. É claro que, como é um mundo a área de saúde, a gente não tem como atender todo mundo, eu acredito que de imediato, mas que a gente vai fazer todos os esforços para que a gente possa atender o maior número de pessoas, de empresas, de atores possíveis, que seria de interligar esses atores, né? O ecossistema tem essa função, que é um projeto da iniciativa FIS, junto com o Senac e o Sebrae. E dentro do ecossistema, o Lab Saúde, que a gente vai lançar com muitas tecnologias, e que a ideia é que a gente possa, de fato, ser um diferencial no mercado. O mercado de saúde vai olhar para o Senac não mais como uma empresa que forma profissionais de nível técnico para a área de saúde, entende? Vai olhar como uma empresa que pode agregar valor com capacitações para todo esse ecossistema de saúde. Eu sei que vocês estão vendo bastante coisa de saúde, que vocês estão com um foco muito grande nisso. Sim. Acho que até por conta, acho que a pandemia catalisou muito, né? Seja da educação AD, seja para facilitar mesmo, né, o processo formativo, claro, com critérios, com um olhar sempre, né, a visão crítica, né, se realmente está utilizando ou, né, estamos usando isso da melhor forma possível, né? E acho que a gente, assim, se tornou prerrogativa, né? Precisamos capacitar pensando na saúde digital e o Senac tem total condição de fazer essas entregas e ser realmente pioneiro em alguns aspectos, assim, como os ambientes de altamente tecnológicos, né? Aqueles que muitas vezes a gente não encontra nas universidades, mas que a gente vai trazer e vai garantir acesso, o princípio da equidade, né? Vamos entregar aquilo que a gente tem de melhor para aqueles que mais precisam, sim, através dos nossos cursos, enfim. Acho que tem muitas entregas bacanas, assim, para o público em geral, para quem busca realmente o primeiro contato com a saúde, para aquele que busca se aperfeiçoar. Tem um portfólio muito interessante vindo mesmo. Muito legal, estou curiosa. Gente, obrigada. Guarda os próximos passos. Guarda os próximos meses, hein? Bom, a gente acompanha vocês de perto, então a gente... estaremos juntos. A gente está junto aí. Obrigada, Camila. Obrigada, Manuel, por vocês contarem com a gente em tudo que vocês, né, nessa parte de saúde que a gente tá junto. E obrigada por vocês terem vindo hoje. E terem... Nós que agradecemos. Separado esse tempinho para conversar com a gente. Nós que agradecemos e ficamos à disposição sempre da iniciativa FIS, de vocês, para bater o papo aí sempre que quiserem. Obrigada, Manu, pela condição, né? Imagina. E seguimos juntos. Vamos juntos, gente. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente nesse episódio. E fiquem ligados para os próximos. Até mais. Até.